Como era a sua vida, seu Divaldo? O que Deus fez na sua vida na Fogueira Santa de Israel? Bispo, eu cheguei há 23 anos atrás, sofria de ataque epilético, tinha desmaios constantes, morava numa casa que chovia mais dentro do que fora, banheiro 20 metros para fora, humilhado, ordem de despejo, com a vida toda destruída. E as minhas crises, bispo, quando eu desmaiava, eu me batia muito no chão. Quando eu voltava, eu não sabia nem quem era minha mãe, quem eram meus irmãos. Eu ficava um dia para reconhecer as pessoas, porque não era uma simples crise. Os médicos convocaram a minha família e falaram: olha, os cuidados dele tem que ser especial, porque se ele deixar de tomar um comprimido por dia, ele pode entrar em óbito. Então foi essa situação que eu cheguei, bispo. Humilhado, ninguém dava nada por mim, porque eu era uma pessoa complexada, uma pessoa traumatizada. A minha vida, ela não tinha... Eu não considerava que eu vivia, bispo, eu vegetava. As crises eram constantes? Constante, bispo. Eu tomava 3 comprimidos ao dia. Se eu deixasse de tomar um, a crise vinha com mais forte. Chegou a, por exemplo, estar trabalhando e no local de trabalho ter crise? Bispo, eu perdi muito emprego devido a essa situação. Então chegou uma hora que eu só fazia bico, eu não tinha emprego fixo devido à minha doença. E devido a essa doença, eu não tinha sorte na vida sentimental. O meu mundo era fechado, bispo. Eu acredito que você tinha até receio ou vergonha de namorar alguém e na hora do namoro dar essa crise. Tinha esse constrangimento? Tinha, bispo. Eu nem tinha muito relacionamento já devido a essa situação, porque o ataque epilético, ele fecha todas as portas, todas as áreas da nossa vida. Então meus irmãos tinham uma saúde, tudo. Então eu me via, bispo, como um problema para a família. Eu me via aquela pessoa rejeitada, aquela pessoa que as pessoas não queriam estar próximo de mim devido à minha doença. Eu andava machucado. Teve uma época, bispo, que eu me recordo, eu tive uma crise muito forte. Aqui tem uma cicatriz. Eu caí de boca, eu levei 8 pontos. Então esse foi o meu fundo de poço. Levei 8 pontos, saiu muito sangue. Minha família ficou preocupada que a situação estava se agravando cada dia. Então esse foi o estado que eu cheguei. Na Igreja Universal? Exato. E aí, Divaldo, o que aconteceu? Bispo, eu sou sincero, eu fiquei 5 anos esquentando o banco da igreja, sendo dizimista, ofertante, participava da Fogueira Santa de Israel. E já tive muitas crises dentro da igreja. Aí as pessoas perguntam: mas você estava participando da Fogueira Santa, você estava sendo dizimista, e o porquê das crises? Eu participava. Teve um dia, bispo, o pastor estava em cima do altar, eu me recordo como hoje, ele estava falando a respeito que a pessoa foi curada de câncer, foi curada de AIDS. E eu 5 anos dentro da igreja, tendo crises, tendo ataques. A minha vida, a mesma, não tinha mudado nada. Então, sem o bispo pedir para mim tomar essa atitude, ser um pastor, eu me recordo como hoje, eu peguei gritos vazios, Deus não ouve. Eu peguei o envelope com as lágrimas no rosto, cheguei em casa, peguei aquela sacola, peguei todos os comprimidos, cheguei em cima do altar e quebrei tudo. E eu falei: ó Deus, todos os meus familiares vão saber se o Senhor vive ou se o Senhor é um Deus de pau, de pedra, de metal. Então eu quebrei tudo em cima do altar, sabendo, bispo, que eu estava indo contra a medicina, contra os conhecimentos, contra tudo. Falei: eu cansei de sofrimento, de passar vergonha, passar humilhação. Chega. Peguei o envelope, sacrifiquei. Meu primeiro sacrifício foi em média de 500, 600 reais. Meu último sacrifício foi quase 150 mil reais. Daquele dia para cá, bispo, eu nunca mais tive crise. Quando eu cheguei em casa,
minha mãe, 5 anos na igreja comigo, falou, quando soube que eu quebrei todos os comprimidos, ela entrou em pânico, em desespero, chamou todos os meus irmãos mais velhos, falou, a gente vai ter que interná-lo. Eu falei, olha, vocês vão me internar, mas não vai ter médico, não vai ter camisa de força, não vai ter nada que vai fazer eu tomar esse comprimido. Então, aí o meu irmão mais velho falou, olha, agora é preparar o caixão, porque se os médicos falaram, se ele deixasse de tomar um comprimido, ele ia a óbito, e se ele sem tomar nada? Aí minha mãe começou a chorar, entrou em pânico. Bispo, depois que eu tomei essa atitude, nunca mais eu tive crise, faz 18 anos. A minha vida é completa, na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual. Hoje a minha vida é completa em todo sentido. Vai mostrar as conquistas dele e ver que ele era um miserável, era um infeliz, doente, vida na pobreza, vida na desgraça. Certo? Tua casa, onde você mora? Aí as empresas, bispo. Aí as empresas. Hoje eu tenho uma cobertura, tenho o meu carro, já sacrifiquei 5 carros em cima do altar, bispo. E eu fiz uma loucura quando eu tive o meu primeiro consultório, bispo. Eu sacrifiquei, coloquei em cima do altar e fui trabalhar de empregado. Você vendeu o consultório, hoje você trabalha com o quê? Você tem consultório? É uma rede de clínica odontológica. Uma rede de clínicas. A primeira que você teve, você sacrificou? Sacrifiquei, era com uma cadeira. Hoje eu tenho uma rede com quase 40 cadeiras, com quase 40 consultórios. Tenho uma cobertura, tirei minha mãe do aluguel, comprei um apartamento para minha mãe. Numa das últimas fogueiras santas, a gente sacrificou o extremo, bispo. Nós compramos mais um apartamento que está de aluguel, no valor de R$600 mil. Nós temos uma rede de clínica, tem quase 50 dentistas, dentre eles até professor que dá aula em faculdade de odontologia. E qual é a tua formação acadêmica? Nenhuma, bispo, nenhuma. Todas essas conquistas que as pessoas estão vendo aí, eu conquistei com a 5ª série. Esse ano que eu concluí o meu ensino médio, mas eu não atribuo as minhas conquistas a estudo, a nada, porque eu conquistei tudo com a 5ª série, bispo. As pessoas, eu era um ajudante de pedreiro, uma pessoa que tinha crises, tinha ataque epilético, desenganado pelos médicos. Eu cheguei, bispo, há 23 anos na Igreja Universal, de chinela havaiana, porque eu não tinha dinheiro para comprar sapato. Então foi essa situação. Aqui tem dentista, tem até mestrados, ouvindo e me assistindo o meu testemunho. Se a pessoa olhar assim e falar, poxa, se ele era um ajudante de pedreiro, hoje tem quase 50 dentistas, quase 100 funcionários registrados, e eu estou ampliando as minhas unidades. Nas minhas unidades, bispo, enquanto as outras clínicas ao redor passa 15, 20 pessoas, a minha passa quase 1.300 pessoas. Amém. As minhas clínicas é lotada das 7 da manhã às 10 da noite. Então, o meu sacrifício, o que a fé me pediu, bispo, eu nunca neguei, nunca. Amém. As fogueiras santas de Israel eu vejo como uma oportunidade, porque minha cobertura, minhas conquistas, a minha cura, eu atribuo tudo o sangue puro em cima do altar.